Ok. Muito obrigado, irmão Marcelo. Muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça, com a paz que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero manifestar gratidão aos irmãos do Ministério de Louvor por nos conduzir a esses louvores maravilhosos de exaltação ao nosso Deus. Amém? Você foi abençoado pelo louvor nesta noite? Amém? Eu fui muito abençoado em exaltar ao Senhor Jesus, o Cordeiro que venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele está vivo. E nós louvamos ao Senhor e exaltamos o seu santo nome. Fizemos isso através dos cânticos, vamos fazer isso agora através da sua santa palavra, tá bom? Quero só louvar a Deus também pela vida de cada um que veio aqui nesta noite. É uma alegria ter você conosco aqui, também os que nos visitam, sejam muito bem-vindos para estarem aqui conosco, e você também que está cultuando conosco a partir de casa, que Deus esteja abençoando sua vida também, falando ao coração de cada um de nós. Só dar um reforço aqui, que você ouviu ali um anúncio sobre o retiro de oração. O retiro de oração é algo que tem acontecido no meio das nossas igrejas, na nossa região, e esse retiro de oração especificamente, ele tem um diferencial. Geralmente os retiros são 2 dias, mas esse vai ser um dia só, de 8 da manhã às 8 da noite, como vocês viram aí. E tinha algumas listas rolando aqui no grupo da igreja, para aniversário da igreja e tudo. Eu deixei para passar a lista de quem deseja ir para o retiro de oração amanhã. Então amanhã eu vou colocar esse aviso com uma lista já de alguns que colocaram o nome no grupo Retiro de Oração. E se você deseja estar conosco lá, nesse dia 15, você bota seu nome e nós vamos providenciar carros, uma forma de você estar indo para o retiro de oração. Notícia maravilhosa, não tem taxa, tá bom? Mas também não tem comida, é jejum e oração, são 12 horas de jejum e oração. Se você não tem esse hábito, às vezes é muito esticado para você num dia só tirar 12 horas de jejum e oração. Mas se você já cultiva o hábito do jejum na sua vida, você poderá ir passar essas 12 horas de jejum e oração lá conosco, se tiver esse desejo e puder, neste dia. Se você não tem esse hábito do jejum, essa prática espiritual, eu desafio você a ter, viu? Começa com períodos menores, e aí você vai trabalhando isso na sua vida de uma maneira que você busque se fortalecer em Cristo por meio dessa disciplina espiritual do jejum. É uma prática do cristianismo, viu? Dos cristãos, tá bom? Não é uma prática que é para ser esquecida, não. E nós estaremos praticando-a no dia 15, lá no Retiro de Oração, na Torre da Rádio Ceará, lá em Ibiapina, 104,7. Meus irmãos, quero dizer para meus irmãos da alegria que eu tenho, assim, de pregar o Evangelho. Eu vinha para cá e muito alegre, assim, porque pregar o Evangelho é um privilégio muito grande. E Deus tem me dado esse privilégio de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho fala sobre Jesus. E hoje à noite eu quero falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo a partir do relato de Lucas capítulo 4. Eu quero falar a partir desse texto de Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 30, sobre Jesus, o Messias prometido. E meus irmãos, você vai ver que esse texto ele é riquíssimo. E ele falou ao meu coração no momento que eu estava preparando essa mensagem. Eu espero também que por graça, bondade e misericórdia de Deus, ele fale ao seu coração também nesta noite. Amém? Vamos ler Lucas capítulo 4, dos versículos 16 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolvendo-o ao assistente, e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir.
Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Vamos orar, vamos falar com Deus. Peça a Deus que esteja falando também conosco, tá bom? Ore por mim, para que eu transmita fielmente a palavra de Deus, de maneira que o nome de Deus seja glorificado. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra, porque ela nos revela Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Messias prometido. Obrigado, Senhor, por tamanha graça que há na pessoa de Jesus, a graça que salva pecadores como nós. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós como esse Deus Salvador, glorioso, misericordioso e gracioso. Obrigado porque o Senhor abriu nossos olhos espirituais para enxergar as verdades do Evangelho. Muitos que já estão aqui hoje já fazem parte da família do Senhor por conta dessa maravilhosa graça. E nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor esteja edificando, fortalecendo o seu povo com as verdades do Evangelho, por meio da sua santa palavra, Senhor. Fale conosco, fale também ao coração de pessoas que ainda não reconheceram a Jesus como Salvador. Ele é o Messias prometido, Pai, e o Senhor nos mostra isso por meio da sua palavra, e que haja salvação na vida de pessoas que estejam ouvindo aí, que o Senhor possa estar agindo por meio do seu Santo Espírito em corações, salvando vidas, libertando pessoas da escravidão do pecado, da condenação eterna que o pecado traz, Senhor. Que o Senhor esteja agindo com graça nessa noite, por meio da sua santa palavra. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? O que nós vemos aqui é um relato muito rico em vários aspectos, no retorno de Jesus à sinagoga em Nazaré. Jesus, então, aqui volta à cidade onde ele havia crescido. Ali ele cresceu, mas ele era conhecido então como filho do carpinteiro José, lá em Nazaré. Mas agora, ele que tinha saído, ele volta para Nazaré. E aí ele volta agora e vai se proclamar como o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias, que é o tema do que nós vamos abordar aqui nessa noite. Jesus, o Cristo prometido. Aqui em Nazaré, Jesus vai proferir o seu primeiro sermão, mas ele vai também ter aqui a sua primeira rejeição declarada sobre quem ele é, o Messias. Então Lucas aqui, ele apresenta Jesus no versículo 16, fazendo o que era de costume. Acompanhe comigo o versículo 16 que diz: indo para Nazaré, onde fora criado. Lembra? Jesus foi criado ali, ele nasceu não em Nazaré, mas foi para Nazaré logo cedo e cresceu ali, porque ele é um nazareno, cresce ali naquele ambiente daquela pequena cidade. E aí num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, grave isso, a expressão segundo o seu costume. Ele ia às sinagogas aos sábados, porque Jesus, mesmo antes de iniciar o seu ministério, ele já vivia uma vida piedosa, uma vida devota a Deus, uma vida no qual ele tinha um compromisso com Deus por meio do culto a Deus, e compromisso com a palavra de Deus e com o Pai. Ele já tinha uma vida devota, ele não começa o seu ministério e aí vai se mostrar como filho de Deus. Não, ele já é o filho de Deus e cresceu nesse ambiente de relacionamento com Deus. Ia na sinagoga então, costumeiramente, é o que Lucas relata aqui nesse versículo 16.
Cristo então também já nos ensina aqui que antes de fazer a obra de Deus, nós devemos viver para Deus, ter um relacionamento com Ele. Mas aí, o que acontece aqui nessa ida de Jesus, nesse dia, na sinagoga? Ele vai receber o rolo das Escrituras. Jesus então está na sinagoga e já é adulto, está aqui mais ou menos com 30 anos de idade, vivendo a sua vida costumeiramente já de ir ali naquela sinagoga. Mas agora, Jesus com certeza já era alguém que também tinha um certo respeito, porque deram a ele então uma atividade ali naquele dia, de ler as Escrituras. Isso não era dado a qualquer pessoa. Eles chamaram então Jesus e lhe entregam um rolo. É o rolo do livro do profeta Isaías. Não tenha em mente que ele recebeu a Bíblia como você tem hoje, não. Era um rolo que era grande, que ali era um rolo específico do livro do profeta Isaías. É o que diz então o versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar que estava escrito. Aqui, ao receber o rolo do profeta Isaías, Jesus vai ler um trecho do livro, que para nós, na Bíblia, se encontra em Isaías 61. Na época não tinha essa divisão de capítulos, versículos. Foi estabelecida então essa divisão para facilitar nós encontrarmos os textos. Jesus então vai ler e ele vai especificamente para esse texto, que para nós é Isaías 61 e 2, onde nós encontramos uma das profecias mais claras e gloriosas sobre o Messias prometido. Aqui então, Jesus recebe o livro, abre nessa porção das Sagradas Escrituras e em seguida, diante dos olhares fixos, do suspense daquela plateia a respeito da leitura da palavra de Deus, do que eles iriam ouvir da parte de Deus, Jesus vai proclamar algo, o que está escrito no texto. Mas ele vai fazer então depois uma declaração assim assustadora. Ele vai dizer que hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Isso é chocante para eles. Entenda, muito obrigado, irmão Leiva, pela água. Entenda, eles viviam na expectativa da vinda do Messias. O que Jesus está dizendo que hoje se cumpriu o que acabaram de ouvir, quando ele diz isso no versículo 21, olha lá o versículo 21. Então passou a Jesus dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quando ele disse isso é chocante, porque é o cumprimento do que eles esperavam. Mas eles nunca imaginavam que seria aquele homem ali, filho do carpinteiro. E aí o que Jesus fala é um pouco confrontador. Mas ali naquela sinagoga, dentro da sua própria vila onde ele crescera, Jesus vai então se declarar ser o Cristo, o ungido de Deus, o aguardado Messias, que tinha sido aguardado por séculos. Então a grande questão é: se Jesus é o Cristo, o prometido, por que então Nazaré o rejeita? Por que os que conhecem ele desde menino, agora querem jogá-lo de cima de um precipício? E aí nós vamos ver então nesse texto que as palavras de Jesus nos trazem algumas respostas sobre quem ele é, o que ele faz e quem realmente o recebe, o reconhece. E aí nós vamos então, a partir disso, propor que Jesus Cristo então é o Cristo prometido, que liberta, que restaura, que salva quem quer que o Pai deseje salvar. Esse é Jesus. E aí então a pergunta que fica é: como Jesus então revela a sua identidade como Cristo prometido aqui nesse texto? E como as pessoas então respondem a essa revelação dele? É isso que nós vamos abordar aqui. E as respostas a essas perguntas surgem em 3 movimentos aqui essenciais dentro desses versículos que lemos. Primeiro, a unção do Messias. Segundo, a objeção do povo. E terceiro, a ação de Deus. Dividido em 3 partes aqui, onde você pode pegar unção, objeção e ação. Vamos para o primeiro ponto. Unção. É a unção do Cristo prometido. Versículo então 18, quando ele abre o rolo,
que está no profeta Isaías, então, ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus declara aqui então quem ele é, o que ele veio fazer. Jesus então, lembra da cena? Ele está na sinagoga. Era uma instituição então central da vida judaica pós-exílio. Era onde eles se reuniam. E ali eles oravam, ali eles liam sobre os livros da lei, dos profetas. E então se fazia ali então a exposição da palavra de Deus, como nós estamos tendo mais ou menos. Era um ambiente de reunião do povo de Deus. E aí então, a expressão, como eu disse, que está lá no versículo 16, segundo o seu costume, mostra que Cristo já tinha sua disciplina devocional. Sempre ele estava ali, presente na sinagoga, no ambiente de culto a Deus, de reunião do povo de Deus, para ler as escrituras sagradas e serem explicadas. E aí o que acontece? Ele abre no livro de Isaías, que para nós é o capítulo 61, e eu quero que você leia então no livro de Isaías, porque tem algo interessante aqui. Isaías 61, versículo 1 e 2 diz o seguinte, Isaías 61, versículo 1 e 2, preste bem atenção. Diz assim, ele abriu nesse texto, nessa porção: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Aí olha o versículo 2 para nós aqui: e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Tem algo interessante aqui. O texto diz nesse versículo 2 aqui para nós que Jesus veio apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus está lendo o texto, essa porção da palavra, que tem um raciocínio aqui, duas coisas, que era apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas se você perceber atentamente, quando ele diz e apregoar o ano aceitável do Senhor, Jesus para. Ele faz uma parada proposital. Ele não lê a parte que diz e o dia da vingança do nosso Deus. E aqui tem algo proposital da parte do Senhor Jesus Cristo, quando ele para aqui. Ele está dizendo o propósito do primeiro advento da vinda do Messias. E ele está expressando aqui nesses versículos a graça de Deus, as boas novas do Evangelho, do qual o Messias viria trazer. Boas novas de libertação, boas novas de salvação, boas novas de restauração. Mas ele para, e ele não fala do dia da vingança do nosso Deus, que seria um segundo advento, aonde então esse primeiro advento da vinda do Messias seria marcado pela graça de Deus. Ele viria para apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas numa perspectiva dispensacional, então, o segundo aspecto do segundo advento, do dia da vingança, isso ainda acontecerá. Isso é um aspecto futuro, então. É aquilo que Joel, capítulo 2, versículo 31, chama de o grande e terrível dia do Senhor. E o dia do Senhor virá, viu? Ele voltará. Ele já veio. E ele veio num período onde nós estamos tendo o privilégio de estar nele. É o período da graça de Deus. É o período onde a salvação é pela graça mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas o Senhor virá. Mas ele virá um dia para julgar. E aí, aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo sofrerão o dano da condenação eterna por conta dos seus pecados. Por isso creia em Jesus, porque o grande e temível dia do Senhor e terrível dia do Senhor de Joel 2,31 e de Malaquias 4,5 acontecerá. Mas Jesus já veio, e quando ele está lendo, ele para aqui nesse ponto. Ele diz que
ele vai até essa parte que ele veio para proclamar, apregoar o ano aceitável do Senhor. É o período da graça, meu querido. Então nós vemos aqui nesse texto de Isaías 61, Jesus indo até a primeira parte do versículo 2. E aí voltando então para Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, onde Jesus para nesse ponto do ano aceitável do Senhor, nós vemos aqui então 5 ações messiânicas, direcionadas a 5 tipos de pessoas. 5 ações que o Messias que viria, iria realizar com um grupo de pessoas específicos. Ele viria para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, libertar oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. 5 coisas. Nós vamos ver cada uma delas. Então vamos lá, versículo 18. O Espírito do Senhor, Jesus leu esse texto de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Observe o que Jesus está falando aqui. A unção, então, era uma capacitação para um propósito específico. Isso era algo que acontecia por parte do Espírito Santo, onde no Antigo Testamento era simbolizado com o óleo. Jesus está lendo esse texto de que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Ele está falando da capacitação do propósito específico de Deus ao enviar o Messias, e ele está então se proclamando ser ele o Messias. Aquilo que nós conhecemos como Jesus sendo o ungido de Deus. Já cantamos sobre isso algumas vezes. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Nós cantamos. Tu és o ungido de Deus. Ele é aquele que é o Messias, o prometido, que veio para cumprir o propósito de Deus de salvar pecadores. E aí ele então diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e ele diz o para quê foi ungido, qual era o propósito específico que o Messias viria. E aí ele vai apresentar então as 5 coisas. Primeiro, evangelizar os pobres. Antes de falar sobre cada um desses aspectos, é bom lembrar que para que o Messias fosse de fato comprovado ser ele, não fosse só dito que era, mas comprovado que era, essas ações tinham que acontecer visivelmente. Estão entendendo? Cada uma dessas ações, elas tinham que acontecer visivelmente, de maneira física e real, no campo do visível. Mas cada uma dessas situações aqui, elas apontavam para algo espiritual. Que o Messias viria para libertar o povo espiritualmente da sua condição de morto nos seus delitos e pecados, de separado de Deus, da condenação. Isso, no campo do espiritual, não tem como visualizarmos. Então precisava de algo factual, precisava de algo que fosse visível. Então nós vamos ver que Jesus Cristo, de fato, cada uma dessas 5 coisas ele fez visivelmente. Mas todas elas apontavam para algo que era no campo do espiritual, do ser humano, tá certo? Vale ressaltar isso. Então Jesus veio evangelizar os pobres. Versículo 18 então. Pobres aqui não significa apenas carentes financeiros, mas pobres de espírito. Jesus, quando está lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, com as bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo 3, diz, é a primeira bem-aventurança. Mateus 5,3 diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A expressão aqui, algumas Bíblias traduzem, bem-aventurados pobres de espírito, e a ideia aqui não é um pobre no sentido financeiro apenas, mas é o pobre de espírito, é aquele que é quebrantado, aquele que é consciente da sua necessidade espiritual. Então o que Jesus Cristo veio fazer aqui? Trazer boas novas àqueles que sabem que não tem nada para oferecer a Deus, que não podem fazer nada para salvar a si mesmo, que reconhecem que são pecadores, que são humildes para reconhecer a sua condição por conta do seu pecado de ser separado de Deus. Mas isso não é próprio do ser humano, isso não acontece nada brotando do próprio ser humano. É uma ação de Deus por meio do seu Santo Espírito agindo na vida do ser humano, abrindo os olhos desse ser humano para enxergar essa verdade. Mas ele veio fazer isso, evangelizar pobres, trazer boas novas para aqueles que são carentes da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que todos pecaram.
e carecem, necessitam, estão destituídos da glória de Deus. Jesus veio resolver esse problema. E Ele trouxe essa boa nova aos pobres, àqueles que reconhecem que não têm nada para oferecer para Deus, que são pecadores, que estão separados de Deus e necessitam da graça que há na pessoa de Jesus Cristo. Segunda coisa que Ele veio fazer, proclamar libertação aos cativos. Cativos aqui se refere originalmente àqueles que estavam no exílio babilônico e foram libertos, mas espiritualmente aponta para aqueles que são escravos do pecado. É aquilo que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Palavras de Jesus Cristo. Todo ser humano é pecador, todo ser humano peca, e todo que comete pecado então é o quê? Escravo do pecado. Versículo 35, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Agora olha o que diz o versículo 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Jesus veio para libertar cativos. Nós estávamos antes escravizados pelo pecado, sob o domínio do pecado, e Jesus nos libertou, porque Ele veio proclamar libertação, não como um mensageiro que anuncia, mas como aquele que é o próprio libertador. É aquele que nos liberta da escravidão do pecado. Como é bom, meus irmãos, ter a Jesus, o libertador, aquele que liberta os cativos. Nós que antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o pecado só trazia prazer para a carne, hoje não. Na vida do cristão o pecado incomoda, nós ainda pecamos, mas temos o Espírito Santo de Deus que nos mostra quando pecamos, e não somos mais escravos. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Irmão Deusdete pregou na última quarta-feira, Romanos capítulo 6, mostrando isso, o quanto Cristo nos libertou do pecado, da escravidão do pecado. Nós somos livres porque o Messias veio para proclamar libertação aos cativos, e Jesus faz isso na nossa vida. Por isso eu quero então pegar alguns ganchos aqui, meus irmãos, porque tem pessoas que creram em Jesus, mas ainda estão presos a alguns pecados nas suas vidas. Jesus é o libertador. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o libertador. Ele tem poder para nele, na dependência dele, na confiança nele, você ser liberto de qualquer pecado que está escravizando, meu querido. Porque Jesus é o libertador, Ele é o Messias prometido. Ele disse que Ele veio para proclamar libertação aos cativos. Então, se há algo ainda lhe aprisionando, você já creu em Jesus, você já é salvo, mas se tem algo lhe aprisionando, Jesus tem o poder para lhe libertar, porque na verdade você já é livre. O que precisa é você confiar e ter consciência da libertação que Cristo já trouxe para nós, porque Ele é o libertador. Ele leu isso, era um dos aspectos do Messias, era proclamar libertação a cativos. Outra coisa que o texto diz, que Jesus leu aqui sobre o Messias, é que e restauração da vista aos cegos. Restauração da vista aos cegos. E Jesus então, de fato, curou cegos mesmo, da visão da cegueira física. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, nós não vamos ler o texto, mas você conhece, é o texto que relata a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Cego. E Jesus vai lá e cura. É uma das curas que Jesus realiza de cegos. Ele curou cego de nascença. O Evangelho de João relata isso. Ele curou alguns cegos fisicamente, para se cumprisse visivelmente aquilo que Ele faz espiritualmente na vida do ser humano, porque o Messias é aquele que restauraria a vista aos cegos. Mas Ele fez isso fisicamente. E aí a pergunta é: por que Jesus não sai curando os cegos hoje? Por que nós não proclamamos aqui na quarta-feira, em vez do culto de oração, o culto da cura?
Porque Jesus não precisa provar através de cura quem Ele é. Ele já provou quando Ele veio aqui nessa terra. E quando Ele curou os cegos, é para mostrar que Ele era o Messias mesmo, o ungido de Deus, o prometido de Deus. Pessoas foram fisicamente curadas, mostrando que Ele é de fato aquele que veio restaurar a vista aos cegos. Mas aqui apontava para uma verdade espiritual, que Paulo fala sobre ela lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. E é bom que você veja sobre ela. 2 Coríntios 4, 4 diz o seguinte, versículo 3, a partir do 3, porque Paulo está falando do Evangelho, diz assim, mas, 2 Coríntios 4, 3, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Para quê? Que o inimigo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por conta dos seus delitos e pecados, o ser humano tem o seu entendimento espiritual cego para enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas Jesus é aquele que restaura a vista aos cegos. Ele abriu o nosso entendimento, Ele iluminou a nossa mente para enxergar as verdades do Evangelho, o tesouro do Evangelho, da graça salvadora que há em Cristo Jesus. Que maravilha! Jesus é aquele que restaura a vista aos cegos. A cegueira aqui apontava para a incapacidade humana de ver a verdade do Evangelho de Deus, a boa nova de que o Messias viria para salvar pecadores, e isso se cumpre na pessoa de Jesus, aquele que restaura a vista aos cegos. Seguindo em frente então, Lucas 4,18, veio, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, primeiro, evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. É outra coisa que Jesus fez, e não só fez, faz. O termo aqui, no original, para oprimido, para quebrar, para libertar aqui os oprimidos, é a ideia de quebrar, de partir. É como umas algemas que foram quebradas. É uma liberdade de opressão. E Jesus fez isso? Fez a muitos. Marcos capítulo 5 fala de um endemoniado de Gadara, lembra? Oprimido por demônios, sob o domínio de Satanás e de muitos demônios, uma legião de demônios oprimindo a vida daquele homem. Ele cruza o mar da Galileia, vai até aquele homem, liberta aquele homem, os demônios todos vão para os portos se precipitam, caem despenhadeiro abaixo. Aquele homem agora está sentado, em perfeito juízo, vestido. Ele libertou aquele homem da opressão de Satanás. Ele libertou aquele homem das opressões espirituais que ele tinha. E meu irmão, minha irmã, estou quase, né? Meu amigo, minha amiga. Meus irmãos, Jesus é aquele que nos liberta de opressão. E a gente vê às vezes crentes que creram em Jesus, salvos por Jesus, ainda são oprimidos por tantas coisas. Em Jesus você tem plena libertação de opressão espiritual. Recorra a Jesus, clame a Jesus, se ajoelhe aos pés do seu Salvador, porque Ele já lhe trouxe essa libertação aos oprimidos. Era característica do Messias. E Jesus fez isso fisicamente, visivelmente com pessoas, mas Ele fez isso conosco também, espiritualmente. Nós fomos livres das garras de Satanás. É verdade, bem verdade, que Satanás ainda anda ao nosso redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Mas o texto diz: ficai atentos, vigiai, porque Satanás está querendo derrubar, mas livre do domínio dele nós já somos. Porque Jesus, por meio de Jesus, Deus nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus veio evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, libertar oprimidos. Mas olha o que ele veio fazer, final do versículo 18: e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É o que está descrito lá em Levítico capítulo 25, era o ano do jubileu. Cada 49 anos, o 50º ano era o ano do jubileu. Era tempo de restauração, de perdão de dívidas, era tempo de devolução de propriedades, era tempo de renovação da esperança. Levítico capítulo 25, isso apontava para o que o Messias viria fazer. Era tempo, então, onde Deus iria restaurar. E restaurar o quê? O que Jesus veio restaurar? Ah, pastor, que eu tinha um bocado de dinheiro, mas o diabo tomou e ele vai restituir. Não. Sabe o que você tinha que foi perdido? Sabe o que o ser humano tinha, aliás, que foi perdido? Lá em Gênesis, a comunhão com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Deus criou o ser humano para um relacionamento de intimidade com Ele. Que privilégio! Adão tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, mas isso foi quebrado com o pecado. E como Paulo diz, por meio de um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. O pecado trouxe as mazelas para a humanidade, e a principal delas foi a separação do homem de Deus. Mas em Cristo, esse relacionamento foi restaurado. Por meio de Cristo, agora eu posso me relacionar com meu Senhor. Ele me resgatou, Ele me libertou, Ele me abriu os olhos, Ele me libertou da opressão, e agora, por meio de Cristo, eu fui restaurado no meu relacionamento com meu Senhor, com meu Criador, do qual agora eu não tenho mais Deus só como um Criador, mas como um Pai, através da pessoa de Cristo. Sabe o nome disso? Graça. Graça. E aí disso que Jesus está falando, da graça, da restauração, da comunhão. Entende porque Jesus só leu até ali? Porque nós estamos então nesse período onde Jesus inicia, estabelece um período que é o período da graça de Deus. Jesus inicia, declara então aqui o início da era da graça, é o tempo aceitável do Senhor. Porque o ser humano então só pode ser aceito por Deus em Cristo. É em Cristo que Deus agora se agrada de receber um pecador como nós, que em Cristo tudo que era necessário ser feito para satisfazer a Deus foi feito. Deus então se satisfez no Filho, no seu sacrifício, e agora por meio dele também nós somos aceitos diante de Deus. Bom, então a declaração de Jesus messiânica vai se partir para o versículo 20, dizendo: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Olhe bem, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Cristo não apenas leu o texto, Ele é o cumprimento do texto. Entendeu? Naquele dia, Jesus disse: hoje, o que acabaram de ouvir, o que eles tinham acabado de ouvir, se cumpriu. Então, o que o texto de Isaías apontava? Apontava para Jesus. Aquele que somente Ele pode, de fato, evangelizar, trazer boas novas aos pobres de espírito, proclamar libertação a cativos, restaurar a vista aos cegos, libertar oprimidos das suas cadeias espirituais e trazer o anúncio do aceitável dia do Senhor. O tempo da graça que chegou através da pessoa de Jesus Cristo. Isso significa que quando Cristo é revelado a alguém, é porque a graça foi oferecida a esta pessoa.
E eu quero dizer para você que Jesus ainda liberta pobres, cativos, cegos e oprimidos. Pessoas que estão amarradas, presas nos seus pecados. Há libertação em Cristo Jesus. Somente nele há salvação. E o Evangelho continua sendo esse ano aceitável para a vida daquele que crê. E ninguém é tão quebrado, ninguém está numa vida tão destruída que Jesus não possa restaurar. Não tem nada que o pecado ou o diabo tenha feito na vida de alguém que Cristo não possa transformar, restaurar, libertar e, o melhor de tudo, salvar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, falei da unção do Messias, tem a objeção do povo rebelde. O texto segue então dizendo, a partir do versículo 22, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam de quê? Preste atenção. Das palavras de graça que saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? O texto aqui, irmãos, vai mostrar que Jesus está expondo a incredulidade daqueles que o conheciam de criança. Não conheciam ele relacionalmente, mas conheciam de informação, de saber um pouco sobre ele. O texto diz que todos davam testemunho e se admiravam das palavras de graça. Eles entendiam que o ano aceitável do Senhor era um período de graça, e o que Jesus estava falando era algo tão gracioso, mas eles rejeitam. Se admiram das palavras, mas rejeitam o Messias. Era uma admiração só superficial. Aqui não havia uma fé genuína na pessoa de Jesus. A rejeição aqui, então, ela é motivada por basicamente 3 aspectos que nós podemos perceber. Primeiro, uma falsa familiaridade cega. A pergunta deles é, não é este o filho de José? Lembra que Lucas tinha narrado que Jesus foi para Nazaré, onde ele havia sido criado. Jesus tinha os seus pais terrenos, Maria e José. José é carpinteiro. Então, Jesus é criado ali naquele ambiente familiar. Foi criança, adolescente. Passou pela juventude, agora está na fase adulta. E Jesus tinha dito para eles, hoje se cumpriu o que está escrito a respeito desse texto. Qual foi a postura deles? Isso daí não é o filho do Zé? A gente conhece, é o filho do carpinteiro. A gente sabe quem é, não. Não é o Messias, não. Simples. Expectativa, mas aí eu tenho que cuidar aqui. Falsa familiaridade que cega. É aquela de você achar que sabe, que conhece, mas não conhece. Porque ele é o Messias, ele era o prometido, ele mostrou isso. Mas para eles era o filho do Zé, do carpinteiro. E não se engane, tem muita gente assim hoje. Nós falamos de Jesus, anunciamos Jesus o Salvador, o Messias prometido. Jesus, não sei, eu ouvi falar. Nós precisamos falar de Jesus para você. Não precisa falar não, já sei. Jesus, desde pequeno, escuto, catecismo, tudo mais, já ouvi falar de Jesus. Não é um ouvir falar, não é um conhecer de informação, é um conhecer de relacionamento. Não é uma religiosidade. Eles achavam que conheciam Jesus, mas não conheciam, porque não sabiam quem ele era de fato. Tem pessoas que acham que conhecem, mas não conhece, porque se soubesse quem é realmente Jesus, o Salvador, de que ele libertou da condenação do inferno, corriam para os braços de Jesus. Não se preocupariam com o que os outros iriam falar, com o que iriam pensar na religião, não iriam se apegar à religião, iriam correr para os braços do Salvador. Se conhecessem de fato quem é Jesus, se agarrariam com ele. Se soubessem de fato de que ele libertou da condenação do inferno, correriam para os braços do Salvador. Portanto, não conhecem, porque tem apenas uma falsa familiaridade cega. Não é o filho do Zé, carpinteiro?
conviveram, viram ele na cidade de Nazaré crescendo, mas não sabiam quem de fato ele era. Um outro aspecto são expectativas deturpadas. A respeito do Messias, eles esperavam um Messias social, um rei que iria libertá-lo das mãos do Império Romano. Eles esperavam o rei que viria apenas pelos seus milagres. Isso é perceptível pelo que é dito aqui no versículo 23, Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos tratar-se dado em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. Jesus disse: vocês ainda vão ouvir isso aqui. E de fato, Jesus foi para Cafarnaum e fez muitos milagres. Muitos milagres. Mas eu quero ressaltar uma coisa aqui. Aquele povo de Nazaré esperava do Messias só os milagres. Queriam um Messias milagreiro, mas não queriam o Deus Rei soberano. Eles não reconheceram Jesus, porque tinham uma expectativa errada sobre o Messias. E talvez você tenha alguma expectativa errada também sobre Cristo, achando que Ele é aquele que vai só trazer cura quando você estiver doente, que vai abençoar você financeiramente. Talvez você queira Ele só para as suas necessidades, que Ele haja com poder na hora que eu quiser, e depois que eu terminar e tiver meu problema resolvido, coloco Ele num canto. Esse não é Jesus das Escrituras. Ele é o Salvador, o Rei soberano que veio para salvar, e você precisa dele por conta da condição espiritual do ser humano sem Cristo. Então eles tinham uma expectativa errada sobre o Messias. Esperavam um milagreiro. E Jesus diz: vocês ainda vão ouvir, médico, cura a ti mesmo. Na cruz, teve um que estava do lado de Jesus. Já imaginou? Está do lado do Salvador. Vê o Salvador e dizer: se tu és o Cristo, desce daí e tira também a gente daqui. Isso é o significado do ditado: médico, cura a ti mesmo. Jesus não é um milagreiro. Não veja Jesus assim. Ele é o Senhor soberano. Mas tinha o grande, principal e maior problema deles. Era a incredulidade por conta do pecado, por conta da condição humana. E aí Jesus diz então o que está no versículo seguinte, versículo 24: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. E João capítulo 1, versículo 10 e 11 diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O ser humano não reconhece Jesus por conta da sua condição. E Jesus disse: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, porque a incredulidade estava no coração deles. Não era por falta de evidência, não era por falta de milagres, mas era por conta do coração deles estarem endurecidos e rebeldes contra o Filho de Deus. Portanto, não pense dessa forma: se Jesus fizer algo, eu me volto para Ele. Se Jesus fizer isso, eu vou recebê-lo como Salvador. Ele não precisa fazer nada mais para que você o receba e o reconheça como Salvador. Ele já fez tudo que era necessário fazer para a salvação da nossa alma lá naquela cruz do Calvário. Ele morreu, pagou o preço pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou e está vivo. Amém? A oposição ao Evangelho se dá pela condição do ser humano de estar morto nos seus delitos e pecados. Então, aquelas pessoas ali de Nazaré cresceram perto de Jesus, mas não creram em Jesus. Cuidado, eu quero fazer um parêntese e um alerta a filhos de crentes. Nasceu num lar cristão, veio para a igreja desde cedo. O pai disse que: meu filho, você tem que se batizar. Não vai se batizar não, você já crê, creio, se batiza. Mas não se converteu, não foi regenerado, cresceu nesse meio. E hoje vive uma vida que não tem relacionamento com Deus. Às vezes está até aqui no prédio da igreja, mas não está na igreja mesmo, porque não foi regenerado.
Não se engane, você precisa nascer de novo. Você precisa reconhecer sua condição de pecador, colocar sua fé em Cristo Jesus, ter um relacionamento pessoal com Cristo. Porque não é o fato de crescer no lar que você ouviu falar de Cristo que significa que você é um cristão. Como se você for morar numa garagem, não vai significar que você é um carro. Não é porque você vem para cá, para o prédio da igreja, que você é um cristão. Está entendendo? Você precisa de arrependimento. Fecha parênteses e volta para cá. As pessoas rejeitam a Jesus, não foi por falta de provas, mas foi por conta do orgulho do coração. Isso daí? O filho do Zé, o carpinteiro? Não. E a partir disso, então, vocês vão ver, nós vamos ver, né, a ação do Deus soberano. Lembra? Nós vimos a unção do Cristo, do Messias prometido. Nós vimos, então, sobre a objeção do povo rebelde. Esse daí não é o filho de José, carpinteiro? Não reconheceram a Jesus. Mas nós vemos então a ação do Deus soberano. Coloque seus olhos e seu coração agora, porque isso aqui também é maravilhoso. A ação do Deus soberano. Versículo então 25 diz assim: na verdade vos digo, preste atenção nisso. Na verdade vos digo, muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi a Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta em Sidom. Versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. E aqui Jesus mostra, meus irmãos, por meio desses 2 exemplos aqui, que a graça atinge quem Deus quer. Não é quem presume merecer, porque não é merecimento, é graça. Eu vou repetir. Jesus está mostrando aqui que a graça de Deus atinge quem Ele quer, não é quem presume que merece, porque ninguém merece, por isso é graça. Jesus está citando aqui 2 textos, 2 exemplos, na verdade, do Antigo Testamento. Exemplo de situações que transpassa Israel e vai atingir gentios. Todos os 2 exemplos citados por Jesus são para gentios. Primeiro ele cita a viúva de Sarepta, versículo 25 e 26. Ele vai falar daquele texto que está em 1 Reis 17. Lembra do texto da viúva de Sarepta? Haviam então, Jesus diz que muitas viúvas haviam em Israel durante o período de seca. Muitas viúvas haviam. Mas Jesus diz que Deus enviou Elias a uma viúva. E foi uma viúva gentílica em Sarepta de Sidom. Jesus já está dizendo que a graça iria transpassar o povo de Deus ali, de Israel, para atingir os gentios. E já estava apontando sobre isso aqui. Mas do meio de... não só tinha aquela mulher de viúva no mundo. Tanto em Israel como no mundo tinha muitas viúvas. Mas Deus enviou Elias para aquela viúvinha lá em Sarepta. A graça de Deus de se revelar àquela mulher foi especificamente por meio de Elias. Por quê? Porque a graça é soberana. Deus alcança quem Ele quer. Segundo exemplo é Naamã, o Sírio. Este foi... Deus envia Eliseu, é o texto de 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 5 vai mostrar essa história de Naamã, o general sírio. E Jesus diz que haviam muitos leprosos em Israel. Tinha muitos leprosos em Israel. Mas Deus foi curar um general sírio, inimigo de Israel. Gentílico. Interessante isso. E o que Jesus está dizendo é que a graça não está presa às fronteiras étnicas, nem às expectativas religiosas. A graça de Deus, ela se estende na pessoa de Cristo a todos, mas vai alcançar aquele que Deus quiser alcançar. O leproso tinha muitos, mas Deus enviou Eliseu para Naamã, o sírio, porque ele quis se revelar.
Aqui há um impacto de uma declaração dada por Jesus. Quando eles ouviram isso, esses dois exemplos de Jesus, que Jesus, o Messias, não viria só para o judeu, mas alcançaria gentios. Sabe o que aconteceu? Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. Foi esse o impacto da declaração de Jesus. A declaração de Jesus deixou aqueles ouvintes furiosos. Por quê? Por quê? Porque Jesus mostra que Deus não é devedor da sua graça a ninguém. Porque é graça. Ele não deve a ninguém nada. Ele derrama a sua graça a quem Ele quer. Viúvas tinham muitas. Ele envia Elias para a viúva, uma viúva específica de Sarepta. Leprosos tinham muitos. Ele envia Eliseu para um gentílico, Naamã. A graça de Deus. Gentios como nós recebemos aquilo que os judeus rejeitaram. A graça de Deus que é na pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que a eleição escandaliza alguns, porque ela confronta, sabe o quê? O orgulho humano. O ímpeto do orgulho humano. Isso gerou no coração daquele povo a tentativa de matar Jesus. Versículo 29. E levantando-se, preste atenção, a reação deles com Jesus. Expulsaram-no da cidade. O levaram ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Eles levam Jesus para um lugar alto, mas com um precipício. E eles querem matá-lo. Por quê? Porque a graça ofende o orgulho do coração humano. O texto termina com uma nota aqui muito interessante. Versículo 30 diz: Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Você já parou para pensar nessa cena? Estava na sinagoga, levaram ele para um lugar alto, lugar de um precipício. O texto não diz que pensaram em levar, não. A narrativa de Lucas diz que eles levaram ele. Era um grupo grande de pessoas. Levaram Jesus para um lugar alto, com despenhadeiro abaixo, para empurrar Jesus e matarem o Messias ali. O texto diz que ele, passando pelo meio deles, se retirou. Eu fico imaginando uma multidão que levou Jesus para matar Jesus. Jesus só saiu, passou no meio deles e se retirou. Aqui eu vejo algo interessante, com essa expressão que ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Por quê? Porque não era a hora, não era o lugar, não era a forma que Jesus deveria morrer. Jesus tem a sua agenda, porque Ele é o Rei soberano. Não era a vontade das pessoas de querer matar Jesus naquele momento, que iria fazer com que o nosso Salvador morresse ali, porque não era a hora, não era o lugar, e não era a forma que o nosso Salvador deveria morrer. Ele acabou morrendo, sim, na cruz, sofrendo a condenação que eu e você merecia. As pessoas podem até tentar silenciar Cristo, mas jamais vão poder deter Cristo. A rejeição humana, ela nunca interrompe o plano divino. Eles rejeitaram Jesus, quiseram, vamos acabar com esse negócio, esse homem está se declarando Messias, vamos matar ele. A rejeição humana não interrompe o plano divino, não. Cristo passa pelo meio deles. Sabe o que isso significa? O propósito de Deus permanece firme. Deus tem os seus propósitos e Ele irá cumprir, e cumpriu na vida do seu Filho. E não é só na vida de Jesus, o Salvador. É na vida da humanidade toda. Porque Ele é Rei e Senhor soberano sobre todas as coisas. O Messias é aquele que nos busca
mesmo na nossa condição lá de perdidos pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados. Lucas capítulo 4, meus irmãos, nos apresenta Jesus, o Cristo, que é ungido, que veio para restaurar e salvar, que é rejeitado pelos seus, mas é soberano sobre tudo. A rejeição do ser humano a Cristo não afeta em nada os propósitos soberanos de Deus, porque não é Deus que precisa do ser humano, é o ser humano que precisa de Cristo. E em Nazaré nós vemos então, ali nessa cena, a grande divisão da humanidade. Há uns que ouvem e rejeitam. Há uns que se acham dignos demais, se acham bons demais e ficam para trás. Jesus passa no meio dele e ele fica com seu orgulho lá. Mas há aqueles que são alcançados pela graça. Há aqueles como a viúva de Sarepta, como Naamã, a quem Deus vai lá e abre o entendimento espiritual daquela pessoa. Há aqueles que o Espírito Santo ilumina a mente, com a promessa de Cristo, de que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. A salvação é uma obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Não é de inteligência humana, não é de capacidade humana, é graça de Deus, é uma ação de Deus por meio do seu Santo Espírito, abrindo os olhos espirituais para enxergar a luz do Evangelho de Cristo. E eu quero dizer que então Cristo ainda hoje, por meio da sua santa palavra, evangeliza pobres de espírito, liberta cativos, abre os olhos de cegos, liberta pessoas de opressões espirituais, e ainda está sendo proclamado o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça. Nós estamos nele, meu querido. Que maravilha, que boa nova, que evangelho maravilhoso, meus irmãos. A questão é, qual a sua resposta a Cristo Jesus? E aqui eu quero encerrar então com 5 aplicações. Primeira, reconheça Cristo não como milagreiro, mas como o Senhor, Salvador da sua vida. Nazaré esperava os poderes miraculosos, mas Jesus veio oferecer salvação. Segundo, reconheça a sua pobreza espiritual. A graça ela é eficaz na vida daquele que admite que precisa dela. E embora seja uma ação do Espírito Santo, há um reconhecimento do ser humano quando os olhos espirituais são abertos para reconhecer sua condição e colocar sua fé em Cristo Jesus. Terceiro, peça a Cristo que abra os seus olhos para enxergar o Evangelho. Toda cegueira espiritual ela é curada por Cristo. Ele abre os nossos olhos para enxergar as verdades do Evangelho, da salvação que é na pessoa dele. Quarto, que Cristo quebre os grilhões que prendem você. Ele liberta o ser humano da escravidão do pecado, da condenação. E aqui uma aplicação para nós cristãos: se tem algo que lhe prende, se tem alguma opressão sobre a sua vida, recorra a Cristo, o seu Salvador. Ele é o libertador. Você não é para viver oprimido, preso em algo que lhe aprisiona. Não, Ele já nos libertou, recorra a Ele. Ele é o libertador. E nós temos que continuar anunciando o ano aceitável do Senhor. Porque em Cristo, o início da era da graça começou, mas ali o tempo aceitável de Deus se estende. Na pregação do Evangelho, da graça salvadora que é na pessoa de Cristo Jesus. E você só pode ser aceito por Deus em Cristo, pela fé em Cristo, no seu sacrifício redentor na cruz. Ainda é tempo da graça, viu? Jesus parou naquele ponto de Isaías, onde ele proclamou o ano aceitável do Senhor. Mas o dia da vingança vem. Ainda dá tempo, se você recorrer a Jesus, de ser livre da condenação. E aqui a questão, meu querido, não é se você vai aceitar. A pergunta não é você vai aceitar. A pergunta diante de quem Jesus é: você vai continuar rejeitando Ele? Você vai continuar não reconhecendo Ele como Salvador? A pergunta não é se você aceita Cristo. É se você vai continuar rebelde contra Deus, contra Jesus Cristo. Você vai continuar no seu orgulho, não reconhecendo que Ele é o Messias, o Salvador. E que se você não o reconhecer como Salvador, você vai se deparar com a condenação eterna dos seus pecados. A
A pergunta não é uma pergunta implorativa, se você vai aceitar Jesus. A pergunta é: você vai continuar rejeitando o Salvador? Meu desejo é que todos os que já creram, já foram alvos da graça, se alegrem com essa verdade do Evangelho. Você foi alvo da graça de Deus. Mas o meu desejo também é que, se você ainda não creu e reconheceu Jesus como Salvador, você desça do seu pedestal, do seu orgulho de achar que você pode, e reconheça que só Jesus pode lhe libertar, lhe salvar e trazer perdão dos seus pecados. Você vai continuar rejeitando, ou você quer reconhecer Jesus nessa noite? Se você deseja reconhecer Jesus, se o Espírito Santo falou ao seu coração, nós queremos apenas daqui uma oportunidade de você manifestar algo que Deus está fazendo no seu coração, que é, se você está reconhecendo que não é uma questão de religião, é de fé no Salvador Jesus Cristo. Alguém deseja reconhecê-lo nessa noite? Alguém foi alvo dessa graça por meio da santa palavra de Deus? Vem até aqui. Você vai estar apenas reconhecendo: sim, eu reconheço, a Bíblia me mostrou que eu sou um pecador, mas me mostrou que Jesus é o Salvador, Ele é o libertador. Eu não quero viver preso na escravidão do pecado que me traz condenação, mas eu quero ter a salvação e a libertação que Cristo trouxe para mim através do seu sacrifício. Alguém deseja reconhecer Ele nessa noite? Senão, nós vamos orar. Mas saiba que o Evangelho de Jesus Cristo foi trazido a você nessa noite. E você, assim como aquele povo, ouviu Jesus, mas você pode reconhecê-lo ou rejeitá-lo. Alguém deseja? Senão, nós vamos orar. Enquanto eu oro, se o Espírito Santo fala o seu coração, corra. Corra não para mim, não para cá para frente, mas corra para os braços de Jesus. Vem aqui só dizer: eu estou reconhecendo que Jesus é meu Salvador. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tamanha graça expressa na pessoa do seu Filho Jesus, o Messias, o Salvador, o Libertador, aquele em qual todas as promessas do Senhor se cumpriram. Obrigado porque essas verdades, esse ano aceitável do Senhor, o tempo da sua graça atingiu a nossa vida. O Senhor abriu nossos olhos, os olhos de muitos já aqui, para reconhecerem a Jesus como Salvador. Obrigado por tamanha graça, Senhor. Mas nós clamamos, Senhor, pelas vidas daqueles que ainda não reconheceram, que ainda rejeitam tamanha graça que há na pessoa de Jesus Cristo. Tenha misericórdia, Senhor. Fale a esses corações, Senhor. Convença-os do pecado, da justiça e do juízo, Pai, para que estes tenham salvação e vida eterna que só Jesus, o Salvador, pode dar. Senhor, eu quero também rogar aqui por nós cristãos, Senhor, que já conhecemos a Jesus, o Libertador, o Salvador. Muitas pessoas talvez, Senhor, ainda vivem aprisionadas em alguns pecados, cultivam pecados de estimação. Senhor, traga quebrantamento a esses corações, para reconhecerem que em Jesus há plena libertação, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Há uma verdadeira libertação em Cristo. Que essas pessoas se quebrantem aos seus pés, ó Pai, recorrendo à graça que há em Cristo, para viverem em santidade, Senhor. Que aquilo que o Messias veio fazer, que foi quebrar grilhões que aprisionam, pessoas possam nessa noite estar experimentando de Jesus, o Libertador, em uma área específica de suas vidas. Que haja arrependimento, quebrantamento e restauração. Que o Senhor nos ajude como igreja a viver uma vida em santidade, aguardando a vinda do Senhor, que virá nos buscar para um dia estarmos para sempre com o Senhor. Que nessas verdades o seu povo seja, ó Pai, alegrado, fortalecido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Uma ótima